moça que estava fazendo um programa ali. E quando eu passei pela moça, o Espírito Santo bradou e disse: volta e prega o meu evangelho para ela. E não precisa ficar preocupado com quem vai passar aqui e vai ver você pregando com uma prostituta. O teu dever é pregar a minha palavra. E eu voltei, aquela moça muito bonita, e olhando na bolinha do olho daquela moça, eu falei: moça, o Espírito Santo de Deus, ele me incomodou para voltar aqui e pregar para você. E o que eu quero pregar é que Jesus, ele te ama e tem uma obra na sua vida. Então comecei a conversar com aquela moça. Foi meia hora de conversa. Enquanto eu conversava com ela, as lágrimas começaram a brotar dos olhos dela. E eu comecei a falar do que Jesus poderia fazer na vida dela. Aleluia, se ela desse espaço. E pregando para ela, irmãos, eu falei do amor de Deus. Ela olhou para mim e falou: pastor, a minha vida é vazia, mas hoje o Senhor pregando o evangelho para mim, eu acabei, e agora eu vou para casa. Aleluia, eu vou aceitar Jesus e eu vou sair dessa vida, porque é como o Senhor pregou: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Levanta a mão e adora a Deus aí, e Jesus é a vida. Glória a Deus! Nesta tarde, nosso Jesus pode transformar. Aleluia! Nessa tarde, nosso Jesus pode transformar. Nessa tarde, Jesus vai marcar esse lugar aqui de novo, irmãos. Edenilson, meu querido, venha cá. Aleluia! O povo precisa ver o que Deus fez na tua vida. Meu Deus, eu creio. O povo precisa entender, irmão, que o meu Jesus, ninguém bate de frente com ele. É por isso que vocês abriram esse espaço daqui, ex-15, durante muitos anos ficou lá, mas ninguém melhor para falar do testemunho dele do que ele mesmo. E hoje ele vai ser a boca de Deus, porque quem vinha pregar aqui hoje era o pastor Rodrigo, que tirou uns dias também, mas Deus abriu uma porta para ele, e a pessoa que ia render ele acabou faltando. Mas só que eu não trabalho no fechado, irmão, eu sempre trabalho com a segunda opção, porque assim também é o céu. Eu vou passar o microfone aqui para ele, irmão, e é daqui para frente com ele, Deus. Glória a Deus, aleluia. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes por estar aqui nesta manhã, irmão? Glória a Jesus. Saiba de algo, irmão. Este culto que está acontecendo aqui nesta manhã não é em vão. É porque Deus marcou este dia, marcou esta hora, para que assim todos que vieram. Porque a Bíblia vai nos dizer que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E muitos tiveram a oportunidade de poder estar, e nós não sabemos o porquê não vieram. Mas os que estão aqui, saiba de algo, que Deus tem uma palavra preparada, irmão, que vem diretamente do trono dele para a alma de cada um de nós, irmão. Irmãos, como o pastor Gileade aqui estava dizendo, Deus, pela misericórdia dele, nos arrancou do lamaçal do pecado, nos arrancou do principado e da potestade, o qual que nos dominava e nos aprisionava e nos oprimia. Mas aprove Deus salvar os loucos para confundir os sábios. Oh, aleluia. Aprove Deus salvar as coisas vis e desprezíveis dessa terra para confundir aqueles que pensam que são alguma coisa. Aprove Deus pegar os teus fracos para confundir aqueles que pensam que são fortes. Aleluia. Bolsonaro é o presidente da República. João Dória é o governador de São Paulo. Se um demônio se manifestar lá na casa deles hoje, com todo o poder e autoridade terrestre que eles têm, eles vão falar: em nome do meu exército sai, o demônio vai dar risada e vai bater nele. É verdade, Senhor. Mas nós, sem arma nenhuma na mão, pelo poder da palavra do Evangelho, em nome de Jesus, os demônios têm que cair por terra e bater retirada. Olha. Irmão, foram 12 anos. Meu Deus.
Foram 12 anos trancado no sistema prisional penitenciário, 1 mês e 10 dias. A minha saída foi dia 10/7/2015. Presidente Venceslau. 10 anos fiz parte da organização criminosa chamada de PCC. E eu já vou dizer algo, irmão. Se tiver algum integrante do PCC aqui, Deus está te dando a oportunidade enquanto Jesus não volta, viu, jovem? Deus está te dando a oportunidade enquanto Jesus não volta, porque Jesus Cristo não tem prazer nem na morte do ímpio. Ezequiel 33. Quem que é ímpio, irmão Ednício? Ímpio é quem eu era outra hora. Roubava, traficava, dava tiro na polícia, entrava em favela para matar pé de pato vinha me matar, mas hoje, para a glória de Deus, eu entro com essa espada pregando para todos e dizendo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e só Ele que salva. Não há ninguém além de Jesus para salvar a alma de qualquer um ser humano da condenação do inferno que Ele há de trazer a ira sobre toda essa terra. Aleluia. Irmãos, eu estava, após eu ter saído do presídio, fechando em um quadro chamado Sintonia Fora do Ar, o qual que comigo tinha 21 pessoas, e dessas 21 pessoas, eu era um dos responsáveis por essa o quê? Sintonia, que mandava em sempre um sistema penitenciário daqui de fora, após a minha saída do sistema prisional penitenciário. 7 meses eu fiquei aqui fora desta forma, não saía de casa para nada, com um monte de caderno na mão, com um monte de telefone, falando com um monte de integrantes dentro do sistema e fora do sistema, de todo canto do Brasil. Mas saiba de algo, todas as vezes que Jesus enviou um cristão com essa espada na mão para poder dizer bem assim para mim, quanto eu estava aqui fora de preso, depois de eu estando preso e depois que eu saí do presídio, para dizer bem assim, Jesus tem uma obra na tua vida, varão. Jesus quer te salvar. E eu falava bem assim, eu creio. Se Ele pegar e me perdoar dos meus pecados, eu me arrependo e vou e sirvo a Ele, e até o final da minha vida eu andarei com Jesus. E hoje eu estou aqui para testemunhar e glorificar o nome de Deus. Porque pode ser que alguém que está aqui ouvindo, o pastor Gileade, irmão Anderson, o pastor Fábio, os irmãos que estão aqui, até mesmo pense bem assim, irmão, não tem jeito para mim não, irmão, já fiz tanta coisa errada, eu já fiz tudo aquilo que ninguém, o que tem mais nem coragem de olhar para mim e ver se quer algo que ainda possa o que restar de o que? De valor em mim por causa do que? Das atrocidades que eu já fiz. Mas eu quero dizer para você algo aqui nesta manhã. O Jesus que pega nós, tira nós do que? Do lixo, e faz ser aquilo que hoje vocês estão vendo. É o Jesus que nos envia como que trombeta de Deus na terra, para dizer para vocês bem assim, se arrepende e deixa os pecados e achará misericórdia da parte do Senhor. Eu quero aqui, irmão, dizer para vocês, sabe o que? Após 7 meses que eu estava na rua, aonde que eu estava dentro de casa, um rapaz que é um amado, que eu hoje tenho um amor muito grande pela alma dele, pela vida dele, e oro todos os dias pela vida dele, porque eu sei que Jesus vai salvar ele. Me chamou, falou bem assim, irmão, tem como você pegar e me vender um revólver? Eu falei bem assim, eu não tenho agora não, mas tem uns rapazes que eu conheço que tem um revólver para te vender. Vamos lá perto da casa da minha mãe. Nessa que eu levei ele perto da casa da minha mãe, aí eu peguei, apresentei o rapaz para ele, apresentando o rapaz para ele, compramos um revólver 38 e descemos. Eu morava no Jardim Ângela na época. Quando eu estava descendo para o Jardim Ângela, aonde que a minha alma começava a queimar. E ninguém de vocês vão conseguir entender isso, porque era algo que Deus estava o quê? Me repreendendo, por causa que eu já estava até mesmo indo para a casa do Senhor, mas ainda continuava na facção criminosa PCC. Porque um dia Deus usou a boca de alguém como nós estamos aqui hoje, para dizer bem assim, Jesus vai salvar, Jesus vai libertar. E aonde que eu falei, eu creio, se Ele me perdoar, eu me arrependo e sirvo a Ele. Mas nada de deixar. Mas quando Jesus, no caso o que? Não me permitiu mais que eu ficasse nem o que? Com o pé fora e nem com o pé dentro. Mas eu estava em cima do muro e Ele o que? Fez eu me decidir. Você se decide.
Se você fica o que? Com Deus ou você fica com o diabo? E nessa minha alma queimava. E aí eu chegando num certo lugar do Jardim Ângela, eu tinha duas bancas de churrasco. Nessa eu sentei perto da mulher que era minha esposa, que me mandou embora. E hoje, graças a Deus, eu vivo só para a glória de Deus, porque não aceitou o que? Viver comigo da maneira que hoje Jesus me faz viver. Mas eu vivo assim para a glória de Deus e não volto para trás, porque o caminho é só o que é para a eternidade. Aonde que eu chegando lá, ela não entendendo o que estava acontecendo, eu falei para ela bem assim: eu não sei o que está acontecendo, eu não estou bem. Subi para casa, abri o portão, fechei o portão, fechei a porta, entrei para dentro do quarto. Quando eu entro para dentro do quarto, pego a Bíblia na mão, abro ela, eu caio de joelho clamando por misericórdia, para Deus perdoar meus pecados, ter misericórdia de mim, me livrar da vida que outra hora eu estava vivendo, e aonde que hoje eu estou aqui testemunhando que Jesus Cristo, Ele vive para todo sempre, e Ele salva ladrão, salva prostituta, salva viciado, salva polícia, salva todo aquele que abre o coração para Ele entrar, e Ele faz morada, irmão. Aonde que Jesus, agora me fazendo cair de joelho, Ele pega e me faz pedir perdão pelos meus pecados, irmão. E aonde que eu ali de joelho, com o rosto no chão chorando,